Oi, meus queridos! Hoje iremos continuar o nosso estudo sobre prisma. Eu estou aqui com o desenho que nós fizemos na última aula e a ideia é que com essa aula a gente consiga entender melhor a construção e confirmar se vocês realmente entenderam a construção de um prisma e que também a gente já consiga obter a ideia do que seria, do que é a área total de um prisma. Aqui eu tenho um prisma e eu tenho algumas perguntinhas para fazer para vocês. Seria interessante que, à medida que eu fosse fazendo, vocês fossem respondendo para vocês mesmos. Logo em seguida, eu vou dar a resposta correta. A primeira é bem simples. Nós vimos que essas faces em lilás são as bases do prisma. A pergunta é: essas bases são paralelas? Tempo. Sim, essas bases são paralelas. E por que são paralelas? Por construção. Lembra que os planos que nós consideramos eram planos paralelos e cada base está em um desses planos. Por isso, as bases são paralelas. Uma outra pergunta em relação a essas bases. Elas são congruentes, ou seja, são idênticas? Sim, vocês podem observar isso tanto visualmente quanto por construção. Isso será muito importante quando formos calcular a área da superfície de um prisma. Por quê? Se essas bases são iguais, a gente não precisa calcular duas vezes. Calcula de uma das bases e multiplica por 2 para obter a soma das áreas das bases. A terceira pergunta é a respeito das arestas laterais, que são esses segmentos aqui que ligam o vértice de uma base até o vértice da outra. Essas arestas são congruentes, ou seja, têm a mesma medida? Sim, por construção também elas terão as mesmas medidas, porque lembram que essas arestas foram obtidas a partir de uma outra reta que foi dada, que foi justamente a reta que nos deu a inclinação desse prisma. Então essas arestas são todas congruentes. Mas uma outra pergunta que eu vou fazer para vocês é: as faces laterais são também congruentes? Ou seja, todas as faces têm o mesmo formato e as mesmas medidas? Nesse caso, tem. Por quê? Porque a base é um polígono regular, mas nem sempre isso vai acontecer. Por exemplo, imagine que essa base fosse um retângulo. Imagine que essa base fosse um retângulo com valores distintos. Então, as faces laterais teriam os mesmos formatos e os mesmos tamanhos? O formato até que sim, mas o mesmo tamanho não. As arestas iriam mudar de tamanho, porque aqui na base nós não teríamos todas as arestas congruentes. Então, ter ou não as faces laterais congruentes tem a ver com a base. Se o polígono da base for regular, ou seja, se todas as arestas das bases tiverem as mesmas medidas, então sim. Caso não aconteça, não. E observe que, no caso de ser regular, vai ser bem mais fácil calcular a área lateral. Por quê? Você calcula uma e depois só é multiplicar pelo número de faces. E nesse caso, quantas faces nós temos? Temos 5. Mas por que 5? A que está associado esse número de faces laterais? Está associado ao polígono da base. A depender de quantos lados tem o polígono da base, é a quantidade de faces laterais que teremos. Observe que nessa aula estamos aprendendo várias informações importantes que serão muito úteis quando formos respondermos os exercícios. Lembrem que nós já vimos aquela revisãozinha sobre geometria plana. Qual é o formato das faces laterais? Por exemplo, essa face aqui que está em destaque em amarelo. Qualquer uma, na verdade, mas vamos fixar essa daqui. Qual é o formato dessa figura? Seria um triângulo, um retângulo, um trapézio, um losango? Qual é o formato dessa figura? Acredito que vocês devem ter ficado divididos entre retângulo
e paralelogramo. Essa figura, de maneira geral, é um paralelogramo. Pode acontecer de ser um retângulo, e vai ser o caso mais fácil para calcularmos as áreas laterais. E quando vai ser um retângulo? Quando essa aresta aqui lateral for exatamente a altura. Ou seja, quando aquela reta que nós usamos de construção for perpendicular aos planos. Nós falaremos disso em breve, que é justamente uma caracterização dos prismas entre prismas retos, ou seja, quando essas arestas formam 90 graus com a base, que é no caso dessas faces serem retângulos, ou oblíquos, quando for um pouquinho mais deitado, é quando não forma 90 graus. E uma outra perguntinha relacionada a esses formatos das faces. Todos os prismas terão esse formato? Sim. Por quê? Essa aresta é paralela a essa outra de cima, por conta que os planos são paralelos, e essas outras aqui também são paralelas por conta da construção. Todas foram obtidas a partir de uma mesma. Então, sempre teremos paralelogramos. O que pode acontecer, em alguns casos mais particulares, é que, além de ser paralelogramo, eles sejam retângulos. Nós já vimos, só para relembrar, que as faces laterais não precisam ser congruentes entre si. Será congruente no caso do polígono ser regular. Uma perguntinha bem básica também. Quantas faces laterais terá um prisma que tem como base um polígono de 7 lados? 7, professor. E se fosse um polígono de 10 lados na base? Teria 10 faces laterais. O que vocês entendem por área da base ou das bases desse prisma? É justamente, se for de uma base, é calcular a área de uma base. Se for das bases, é você somar a área das duas bases. E a área lateral é justamente a área dessas faces laterais. Então, quando disser calcule a área das faces laterais, é só você calcular a área dessas faces. Professor, vai ter uma fórmula específica para isso? Não precisa de fórmula, porque se vocês observarem, calcular a área de um prisma se resume a calcular áreas de figuras planas, e figuras planas nós já sabemos como calcular a área. Então, não precisamos de fórmula. O que nós precisamos é de um entendimento para saber quantas faces são, qual é o formato das figuras, como calcular a área de determinada figura, e tudo isso já foi visto na aula de revisão sobre geometria plana. Então, quando eu disser, calcule a área lateral de um prisma, o que é que vocês vão fazer? Calcular a área de cada face lateral e somar. Aí eu pergunto a vocês, sempre vai precisar calcular a área de cada uma? Não. Se todas forem iguais, basta calcular uma e multiplicar pelo número de faces. E a área total vai ser a soma da área lateral mais as áreas das bases. E era isso que eu gostaria que vocês entendessem na aula de hoje. Faremos exercícios a respeito disso para fixarmos melhor. E eu já quero adiantar que o volume desse prisma, de qualquer um prisma, que é justamente essa parte aqui de dentro, a região, o volume dessa região que essas faces delimitam, é dado por área da base, ou seja, calcular a área de uma dessas bases, que está aqui em roxo, e multiplicar pela altura. A altura, cuidado, não é a medida dessa aresta. Pode até ser, mas não é sempre. A altura é esse segmento aqui GM, que é justamente a distância entre os planos. No caso de coincidir, aí sim, tudo bem, mas de maneira geral, a altura não é a medida da aresta. Eu vou deixar isso também registrado em outro vídeo. Espero que tenham entendido, façam os exercícios e vejam as próximas aulas. Até lá!